noite. Estamos no ar com mais um programa Direito e Debate, direto da TV Babitonga, canal 9 da NET. Hoje trazemos aqui uma convidada especial para falar sobre ética na comunicação. Ela é professora, publicitária e jornalista. Então vai poder trazer bastante para a gente desse tema que está em voga hoje, bastante, até por causa da questão das biografias, que está sendo bastante discutido. Ela vai trazer um pouquinho da opinião dela a respeito. Então vai estar trazendo a questão que está também em foco da publicidade infantil, algo que é muito importante, muito grave, tem que ser regulamentado. No Brasil ainda há umas certas pendências a respeito, mas ela vai estar trazendo tudo isso para nós. E hoje eu quero aqui fazer um agradecimento especial para a nova parceira do programa, a Mince, que estará me vestindo daqui para frente. Muito obrigada pela parceria em nome da Tatiane Stuber. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo como bem? vai? Tudo bem, é um prazer estar aqui para a gente poder refletir sobre esses assuntos na comunicação como um todo, que eu acho que são muito importantes para serem debatidos, principalmente com as polêmicas que a gente tem tido hoje nessa área. Ana, como é que a gente pode conceituar ética na comunicação? Bem, se você vai conceituar isso filosoficamente falando, nós temos um conceito um pouquinho distante do que é a realidade da prática de trabalho, que a gente chama de prática profissional. Então, ética eu definiria, é uma opinião até um pouco pessoal, mas também eu acho que ela contextualiza um pouco do que realmente acontece, que é o dever ser da profissão, na atuação profissional, que é aquilo que o nosso código e os nossos códigos regulatórios nos dizem em questão de comportamento profissional. E mais do que tudo, eu acho que ética é uma coisa que é dever ser mesmo, porque na realidade a ética ela está muito pautada pelo teu comportamento profissional, pelas tuas atitudes em relação às tuas ações profissionais, como você se porta em relação a uma série de assuntos que você transita por ele no teu universo profissional. Então, um conceito curto é isso, é o dever ser, é como que realmente nós nos posicionamos enquanto profissionais em relação à nossa atuação. Entendi. No caso, qualquer profissão, né, Ana, a ética está muito ligada à moral, né? Aquilo que você imprime na sua profissão, sim, diante dos seus colegas, dos outros profissionais, de clientes. Eu acredito que moral e ética, elas têm conceituações diferenciadas, porque a moral ela é muito mais ampla que a ética, né? Mas, sem dúvida, são preceitos morais que acabam regendo a tua ética profissional, assim como pauta a tua própria vida, né? A questão de como se relaciona com o ser humano, né? Em todos os teus estágios de atuação de vida, né? Não só na tua vida pessoal, mas na tua vida profissional, na tua vida coletiva, na tua vida em grupo, e que sem dúvida nenhuma todas as profissões têm os seus padrões éticos, e na comunicação social a gente tem uma particularidade. Nós temos como habilitações da comunicação social o jornalismo, que tem o seu código de ética desde 1987, né? Através da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. Nós temos o Código Publicitário, que ele, a primeira versão internacional já foi em 1957. Aqui no Brasil ele foi regulamentado em 1966, pela Lei 4.680, que é deste ano, depois pelo Decreto-Lei 57.690, que é de 1967, e ele sofreu atualizações em alguns dos seus artigos em 95 e depois em 2002, através de decretos-leis complementares. Então, assim, a publicidade, por ela não ser uma profissão institucionalizada, digamos assim, o jornalismo hoje também tem um problema que hoje não se necessita mais do diploma de jornalista, que isso foi um problema sério, até hoje não aceito pela categoria. O Relações Públicas tem seu código de ética, os profissionais de marketing, que vem mais da linha de administração, têm os seus códigos de ética, né? O de marketing ele data de 87, quer dizer, um código mais novo, principalmente o marketing promocional.
que é o que depois que inclui o merchandising, que depois a gente vai linkar esse assunto na hora que nós estivermos falando da publicidade infantil. Então tem a Ampro, que é a Associação de Marketing Promocional, que ela é muito ativa nessa área e ela te traz uma série de contextos regulatórios em relação a isso. Tá? Então, a comunicação social, eu poderia te dizer que, em termos profissionais, ela está muito bem conceituada e considerada na questão regulatória. Uhum. Nós temos vários marcos. A propaganda, além do CONAR, o Conselho Autorregulamentação Publicitária, nós temos também o SEMP, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão. Uhum. Um na área de ética, né, que é o CONAR, e outro mais dirigido às práticas rotineiras profissionais da vida publicitária. Até que eu ia te perguntar, Ana, e a gente traz aqui um breve parecer, que nós já vamos para o próximo bloco, como é que se trata na prática, no dia a dia da publicidade, do jornalismo, essa questão ética? Ela funciona? Olha, eu posso dizer que tanto no jornalismo, através do Conselho de Ética e os próprios comportamentos adotados pelos grandes grupos editoriais, porque os grupos editoriais, como, por exemplo, a Editora Abril, para a gente não falar de TV, mas também os grandes grupos comunicacionais, eles adotam o Código de Ética tanto em relação ao jornalismo, quanto em relação à publicidade. Quer dizer, se você vai veicular um comercial, evidentemente ele tem uma série de itens que precisam ser respeitados. Né? Por exemplo, bem polêmico, é o direito autoral. Uhum. Seria a utilização indevida de músicas e de textos, né, na publicidade, porque isso se considera, e é bem claro no nosso código, uma questão de plágio. E o plágio é uma coisa muito séria na propaganda, né? A cópia, o plágio, a adaptação, como as pessoas às vezes dizem. Perfeito. Bom, nós vamos dar uma breve paradinha, nós vamos para o intervalo e quando a gente voltar, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão da ética na comunicação e vamos trazer a opinião da Ana sobre as biografias. Já voltamos. Continuando aqui o nosso papo com a Ana Simões. Ana, como a gente estava falando anteriormente sobre a ética na comunicação, hoje em dia há uma certa dificuldade, até está bem mais ampla a questão, devido às redes sociais. Como é tratado isso? Até a questão de largar uma notícia ali, sem na verdade ter averiguado se aquilo de fato ocorreu, procede? O que ocorre com a web? A web, a internet, ela é uma plataforma, né? Nós nem consideramos mais como nomenclatura e conceituação a web como um meio de comunicação. E sim uma plataforma que recebe outros meios de comunicação, como o jornal, a revista, o rádio, né? O rádio online hoje é uma realidade, a própria televisão, através dos canais como o YouTube, o Netflix, enfim. E, na realidade, a internet, ela é um meio de comunicação muito poderoso, porque as pessoas, né, o consumidor, o internauta, eles têm uma caixa de ressonância sobre aquilo que eles fazem e dizem de uma forma gigantesca, que a gente nunca viu em outros meios. Quer dizer, uma coisa se propaga, né, que é a viralidade, tanto para os fatos positivos quanto os negativos. E o que ocorre na internet, que por falta de uma legislação específica, né, mais ampla, digamos assim, no nosso país, nós ficamos muito à mercê de ações muito voltadas ao Código Civil, né, na questão de invasão de privacidade. Sim. E a questão ética de quem escreve isso, quando se tratam de profissionais da área, como jornalistas ou publicitários que de repente anunciam no meio, é uma questão nas plataformas online que valem as mesmas regras de ética existentes para os jornais offline, para as revistas offline, para as emissoras, enfim, né, para todos os meios de comunicação de massa. Mas, por ser hoje ainda
terra sem lei, como eu digo, sem fronteiras, e muitas vezes os absurdos acabam acontecendo. E a gente tem aí o Código Civil para poder tentar regulamentar isso, de calúnia, difamação, mais em caráter pessoal, como a gente tem visto ultimamente, né? Então, assim, só que as pessoas têm que entender que a internet não é um ambiente de privacidade. A partir do momento que você aceita fazer parte de uma rede social, a partir do momento que você publica como profissional qualquer coisa em rede social, você estará à mercê de julgamento de muitas coisas. É como os veículos normais. Então, assim, às vezes as pessoas postam, e eu recomendo isso muito para os meus alunos, vocês tenham muito cuidado com aquilo que vocês postam, né? Porque nós ficamos muito passíveis e à mercê de termos processos, né? Principalmente em relação à citação de fontes, fotos, imagens que você se apropria delas e você não cita a fonte, textos que você não cita a devida fonte. Isso é muito comum, porque na realidade hoje, eu vou pegar aqui como exemplo o Facebook, é uma rede social que as pessoas se apropriam das coisas, de autoria, às vezes, por exemplo, na linguagem literária, de poetas, que os caras nunca escreveram aquilo. Então você tem lá textos do Pedro Bial, do Luiz Veríssimo, da própria Clarice Lispector, que deve se remoer no túmulo, porque na realidade tem coisas que ela nunca escreveu, estão ali, né, adaptados para uma linguagem do internetesa. Então eu acho assim que isso, a partir do momento que essa legislação ela for aperfeiçoando na questão legal, nós vamos ter realmente alguns obstáculos em relação a isso. E daí as punições efetivamente. Isso para as marcas, por exemplo, no marketing foi um problema, porque você pode derrubar uma marca, né, falando mal dessa marca a hora que você quiser. Antigamente não tinha isso, né? Era uma questão muito mais voltada para não divulgação disso, né? Então hoje as empresas estão muito atentas com monitoramento constante na internet, com gestão de conteúdo para terem cuidado naquilo que elas mesmas postam. Não deixar nunca um consumidor sem resposta, porque é uma questão eu digo que é uma grande caixa de ressonância de tudo que é positivo e do que é negativo. É verdade. Até essa questão de direito consumidor, até a gente vê com frequência, eu tive problema com a empresa tal, eles colocam no Facebook, no Twitter, né, que tem os canais de comunicação. Tem um site, reclame aqui. E isso atinge um número de pessoas intermináveis, que você não consegue calcular. É mundial. Né? Porque ele vai se multiplicando, de um em um ele vai se multiplicando numa... O que a gente chama de marketing viral, né? O marketing viral, ele não é só para as questões mercadológicas, mas também para as questões ligadas à marca, produtos e serviços, em geral. Perfeito. Ana, e me dá a sua opinião, que é um tema que está sendo bastante discutido, brevemente, sobre a questão das autobiografias. Olha, a minha opinião pessoal é assim, eu acho que o direito de fórum íntimo da pessoa, ele tem que sempre ser preservado. Então, as biografias, eu acho que elas dizem respeito à vida da pessoa. Então, é uma questão assim, que são pessoas públicas, né, porque são artistas famosos, e que às vezes eu acho que é um direito da pessoa querer preservar a sua intimidade a partir do momento que ela entenda essa biografia como um relato não fiel aos acontecimentos. Perfeito. Aí eu concordo com a pessoa. Agora, se a pessoa faz isso em nível estritamente financeiro, digamos assim, ou seja, não, o autor vai acabar se beneficiando e não há um acordo entre ambas as partes, tanto do autor quanto do biografado, e aí eu não concordo, porque eu acho que se é uma pessoa pública, né, e ela já fez relatos anteriores em divulgação à mídia da sua vida, eu acho que não tem por que não autorizar uma biografia, mas eu acho que é uma questão muito de fórum íntimo realmente. Né? Se a pessoa se sente à vontade para ter os fatos da sua vida divulgados por outra pessoa. E tem as biografias que são autorizadas, né? Que as pessoas contratam historiadores e biógrafos para realizar a biografia da sua vida. Aí é consentido. Né? Agora, o que eu não acho certo é você publicar, por exemplo, a minha biografia amanhã, né, e não me pedir consentimento sobre isso. Aí estamos falando diretamente da parte ética, né? Da parte ética e também da parte de direito, de alguma forma, do autor. Com certeza, né? Não é porque você é pública que dá o direito de qualquer pessoa chegar ali e publicar sobre a sua vida. Principalmente se as fontes usadas para essa biografia não forem fontes fidedignas. Sim, né? oficiais, correto.
Obrigada. Vamos então para o nosso último intervalo e voltamos para falar sobre publicidade infantil. Voltamos para o nosso último bloco. Ana, agora então vamos falar sobre publicidade infantil. O que atualmente está trazendo na publicidade, até a questão, o jornalismo eu acho que não tem tanta polêmica como está tendo na publicidade. Em relação à publicidade, afeta muito mais porque o jornalismo ele é factual, ele não é comercial. Então, o jornalismo ele agrega fatos, notícias, enfim. Mas existem algumas regras, por exemplo, você publicar em jornal foto de menores, ou na própria televisão, a gente sabe que os menores, quando estão testemunhando alguma coisa, eles sempre aparecem com o rosto, né, desfocado e tal, porque não pode. Isso é uma questão ética. Mas o jornalismo ele é factual. A publicidade não. Ela faz propaganda para crianças e pior, ela faz propagandas voltadas ao público adulto usando crianças. Então isso foi o que motivou muito o Instituto Alana. O Instituto Alana é uma ONG que existe, que ela pertence a uma das donas do Banco Itaú, que às vezes até é meio paradoxal, porque o Itaú utiliza muito crianças nas suas publicidades. Criança. E essa pessoa, ela é psicóloga e ela entrou achou um deputado que corroborasse isso e entrou com um projeto de lei proibindo no Brasil a propaganda para crianças de 0 a 12 anos. E aí o CONAR e a ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, começou então a montar essa defesa, porque o nosso Código de Ética ele é muito amplo e muito específico em relação à publicidade infantil, né? Quanto à questão mercadológica de merchandising, utilizar crianças em merchandising para vender produtos que não sejam voltados ao seu público-alvo, ao público-alvo infantil, eu também acho muito errado, sou contra. O que eu acho ainda é que o Brasil ainda não é um país preparado, por exemplo, como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, que proíbem a propaganda de 0 a 12 anos, porque culturalmente falando, né, e comercialmente falando, nós somos um país onde dependemos muito ainda dos meios de comunicação de massa e da propaganda como um todo, né? Então eu sou favorável a que o merchandising feito por crianças seja banido, eu nunca concordei com o mesmo, né? A erotização precoce nos comerciais infantis, que eu acho gravíssimo isso, né? Crianças são crianças, têm que viver o seu universo, a pedofilia está aí hoje, né? Instalada em todas as redes sociais, então eu acredito, por que provocar isso, né? Se é uma criança? Então assim, mas a propaganda infantil, ela feita aos moldes éticos que estão estabelecidos no segmento especial do CONAR, né? Porque o CONAR, inclusive, é um conselho que ele é composto por juristas, por membros da sociedade civil e por publicitários famosos, e que são publicitários que sempre pautaram pela ética. Então eu acredito que a propaganda ela não seria perniciosa, a infantil, desde que fosse adequada aos moldes comportamentais desse universo. Sim, que nem a questão de uma propaganda de fralda. Sim. Né? Fralda descartável. Ela é totalmente porque, assim, direcionada. É que o decisor, no caso da fralda, não é a criança. Sim. Né? É o pai ou a mãe. Então ela tem que ser um pouco voltada ao público que é. A criança é só influenciadora, ela é motivadora, né, de utilizar a fralda, mas um bebê, né, e eu acho também que existem limites dentro do universo infantil, de uma publicidade, por exemplo, de 0 a 7 anos, né, que a criança ainda não tem uma noção para poder diferenciar aquilo que é exageradamente comercial daquilo que não é, né? Então ela é muito incentivada pela propaganda, um exemplo, né, das meninas, das bonequinhas, enfim, né? Eu acho que tu tem que ter muito cuidado sobre a abordagem comunicacional dessas propagandas, né? Mas o projeto está lá e ele está sendo discutido ainda, não temos nenhum resultado prático a respeito e legal a respeito disso, mas eu acredito que como eu falo, eu acho que ambos os lados têm defesas brilhantes em relação a isso, e eu acredito que vai se chegar num consenso. Talvez não abolindo a publicidade de 0 a 12 anos, mas quem sabe tornando o código ainda mais rígido em relação a isso. Sim, tendo uma maior...
Fiscalização perfeito. Uma fiscalização maior das propagandas, da publicidade que vai estar sendo realizada, mas não proibir, porque assim, a questão de proibir totalmente eu acho que é muito radical. É também, muito radical, né? Para o nosso mercado ainda, sim, que nós não estamos para a nossa cultura. Aqui no Brasil, ao contrário de outros países, 67% dos investimentos publicitários ainda vão para a TV aberta. Né? Até porque tem apenas 13% para a internet. Então, assim, eu acredito que a gente, com essa realidade, ainda não tenha condições de banir totalmente. Né? E o lobby das grandes empresas em relação a isso é muito forte em Brasília também. É óbvio que as grandes marcas, como essas marcas, principalmente fast food, né, como o McDonald's, já fez uma série de adaptações aos seus produtos para poder atender uma demanda hoje muito mais saudável em relação ao público infantil. E tem a questão também, né, Ana, dos pais que estão colocando os seus filhos ali desde pequenos para fazer as propagandas e ganham muito dinheiro com isso. Que a gente já viu alguns relatos hoje, adultos, daqueles que começaram cedo e diziam, olha, eu perdi boa parte da minha infância porque eu estava lá gravando comercial, eu já tinha que depois já passei para novela. Então essa utilização da imagem da criança, até nós temos o nosso código, né, que ele é bem protetor da criança e do adolescente. Estatuto da criança e do adolescente. Então sim. Isso daí também acho que é muito importante essa questão até de regular para também impedir esse, né, que tem pais ali que se aproveitam da situação. E hoje até vê ainda, principalmente para classe C e classe D, é a babá. Né? A TV aberta, as crianças desde 1 ano de idade estão plantadas em frente a uma televisão, vendo comerciais que não têm entendimento nenhum. Né? Então eu acredito que está muito dentro do lar e da escola fazer essa conscientização. Criança pequena não pode ficar vendo novela, não pode ficar vendo, né, os breaks comerciais, de comerciais que eles não têm ainda entendimento lógico sobre aquilo ali. Né? Então eu tenho a impressão que a gente vai chegar num consenso legal, né, de adaptarmos isso à nossa realidade. E eu acho que ambos têm razão, assim. Né? Eu acho que de uns tempos para cá realmente houve um exagero. Da parte do CONAR, principalmente TV aberta e mídia impressa, foi feita a advertência, a apreensão, sustação total dos comerciais. E o CONAR está sempre atento porque ele é um órgão muito ativo, né, e muito respeitado. Perfeito. Bom, nós poderíamos continuar aqui falando por mais um bom tempo, teríamos mais assuntos a tratar, mas o nosso programa é curto. Agradeço, Ana, muito a sua presença aqui. Fiquei feliz, a Ana é amiga dos meus pais de longa data, então foi um reencontro, ela me conheceu pequena, muito legal esse reencontro, prazer estar aqui dividindo esse espaço. Eu é que agradeço, é muito importante para que a gente tenha esses espaços para poder debater e refletir, nem que seja um pouco, sobre os assuntos. Eu agradeço muito e desejo boa noite a todos. E aqui para vocês uns recadinhos. Nós teremos essa semana o Novembro Azul, estará ocorrendo dia 27 e 28 no Fórum de Joinville, das 13h30 às 18 horas, lá no Salão do Júri. E também na quinta-feira será a festa de encerramento dos advogados da OAB no JIC. Não deixe de comparecer. Uma boa noite para vocês e amanhã tem Direito do Consumidor no Cidade no Ar.